como é que vocês estão? Prontos para mais uma aula? Bora! Para iniciar a aula de hoje, vocês precisam lembrar de algumas coisinhas sobre análise sintática. Não lembra de nenhum desses termos, nem por que é cada um desses termos. Ai, professora, eu não lembro por que é sujeito. Ai, professora, eu não lembro por que é objeto. Vai lá na aula de análise sintática e assiste antes dessa, tudo bem? Bora lá! Iniciamos, então, o estudo dos pronomes relativos, aqueles que ocupam funções sintáticas. Porque aqui eu tenho um pronome relativo que ele vai ocupar a função de um sujeito, de um predicado, de um predicativo, de um objeto. E se eu não sei o que é nada disso, nada feito, ok? Então vamos lá. Gostei muito dos livros que foram exigidos no vestibular. Veja, gostei muito dos livros que foram exigidos no vestibular. Quem gostei? Eu gostei. Então, esse que está se referindo à minha pessoa? Não. Pronome relativo, então, seria um pronome que se relaciona, né? Ele se relaciona com outro termo da oração. E aí, a relação que ele estabelecer com esse termo aí, que o outro termo esteja ocupando, né? Ele será um pronome relativo com sentido de sujeito, de objeto, de predicativo, ok? Vamos lá. Gostei muito dos livros que foram exigidos no vestibular. O que é o meu pronome relativo? O que foram exigidos no vestibular, gente? Os livros. Então, eu tenho duas orações aqui. Esse pronome apenas está se relacionando com um termo para que eu não repita. Entenderam? Eu tenho que lembrar que ele é um termo antecedente, tá? Porque o pronome está se relacionando com um termo que está aqui atrás, é um termo antecedente, e ele é chamado de pronome relativo, né, galera? Por quê? Porque ele se relaciona com esse termo que é antecedente. E aí, gente, eu tenho o seguinte: ainda não vi o novo professor que vai substituir a professora Angélica. Esse que está se relacionando com um termo antecedente, novo professor. Ainda não vi quem? O novo professor. Ainda não vi o novo professor. Nessa oração, que vai substituir a Angélica. Quem vai substituir? Novo professor. Como ficaria essa oração, então? Com o sentido de sujeito. O termo que está sendo relacionado aqui, nessa oração ele é objeto, não vi quem? O novo professor. Mas nessa que ele está escondendo, que ele está ali implícito, né? Ele está com sentido de sujeito. Ok, galerinha? Então, vamos ver como é que ficaria. O novo professor vai substituir a professora Angélica. Gente, percebam o seguinte. Teria sentido se eu falasse assim, ó. Ainda não vi o novo professor. Na mesma oração, tá? Ou até mesmo colocou uma vírgula, coloca. O novo professor vai substituir a professora Angélica. Tem sentido alguém falar assim? Não, então essa é a função do pronome relativo. Ele vai esconder. Por quê? Porque o antecedente já deu a deixa. Aqui, esse termo já mostrou quem é, de quem estamos falando, tá? Então, por isso que esse que aparece aqui. Ficaria dessa forma a frase que foi mostrada aqui em cima, tudo bem? Já com função de objeto direto, olha só, há muitos livros que ainda não li. Como é que ficaria o pronome relativo aqui? Ele está se relacionando a quem? A muitos livros. Então, há muitos livros. Quais são esses muitos livros que ainda não li? Como ficaria a reescrita dessa frase? Ainda não li muitos livros. Entenderam? Então, por isso que eu escondo aqui. Teria sentido? Olha só como ficaria se não tivesse o pronome relativo, se ele não existisse. Há muitos livros. Ainda não li muitos livros. Teria sentido falar assim? Não. Por isso que esse pronome relativo existe e o antecedente dele, muitos livros. Lembrando, por que é objeto direto, galera? Objeto direto porque ele não tem preposição. Completou o sentido do verbo aqui, né? Olha só, ainda não li muitos livros. Não li o quê? Lembra? Respondeu a perguntinha o quê? Não li o quê? Muitos livros. Objeto direto, tá? Nesse caso aqui, objeto indireto, porque eu tenho o quê? Uma preposição. Olha só,
Não tenho o tempo de que preciso para resolver todos os problemas. Eu não tenho o quê? O tempo, objeto direto. Tempo de quê? De que preciso. Entenderam? Então, está completando aqui. Mas o que eu preciso resolver? Olha só. O que eu não tenho? O tempo. Como é que ficaria aqui nessa oração? Preciso para resolver todos os problemas. Como é que ficaria a reescrita dele? Lembrem-se, o pronome relativo aqui é o que, o antecedente é o tempo, e como ficaria a reescrita? Lembra da preposição também. E ficaria do que? Eu preciso de tempo. Gente, eu preciso de tempo. Precisa de quê? De tempo. Então, por isso que tem a preposição. Se tem preposição, objeto indireto, ok? O pronome relativo aqui ocupa a função de objeto indireto. Neste outro caso, olhem só, são muitas as loucuras de que os seres humanos são capazes. Que os seres humanos são capazes? De loucuras. Aqui o termo de que são capazes está completando o sentido de loucuras. Se completa o sentido de loucuras, significa então que eu tenho complemento de um nome que é abstrato. Então, aqui, esse pronome relativo se relaciona com o antecedente, tendo sentido de complemento nominal. Por que, professora, complemento nominal? Galera, veja, o que é um complemento nominal? Toda vez que eu tenho um termo que completa um nome e esse nome é abstrato, normalmente com a presença de uma preposição. Então, no objeto indireto eu tenho preposição e também no complemento nominal eu tenho a preposição. Só que qual que é a diferença de um para o outro? Aqui no objeto indireto eu estou completando o sentido de um verbo. Do que eu preciso? De tempo. Então, o de tempo, esse de aqui está completando o sentido de preciso, que é o verbo. Nesse caso aqui, o que eu tenho é o complemento de um nome, completa o sentido de um nome. Então, por isso que é complemento verbal. E esse nome também, ele é abstrato, tem que lembrar disso, tudo bem? Como ficaria reescrita então? Lembra da preposição? Ficaria, os seres humanos são capazes de loucuras. Então, quem são capazes de loucuras? Os seres humanos. Os seres humanos são capazes de que? Loucura, tá? Próximo, predicativo do sujeito. O que é um predicativo do sujeito mesmo? É uma característica do sujeito. Lembre-se disso. É sempre que eu tenho uma característica de algo ou alguém, mas esse algo ou alguém é o sujeito. Olha só, eles deviam respeitar as pessoas honestas que somos. Esse que é o pronome relativo que está se relacionando com qual antecedente? Pessoas honestas. Quem somos? Pessoas honestas, entendeu? Somos o quê? Pessoas honestas. Então, aqui eu tenho somos pessoas honestas. A reescrita fica dessa forma, tá? A reescrita, galera, é só você lembrar. Eu tirei aqui o pronome relativo e eu tenho que dar sentido. Quem somos? Pessoas honestas. Então, somos pessoas honestas. Simples, prático, tá? Agente da passiva. Eu não conhecia o indivíduo por quem fui denunciado. O que é o agente da passiva mesmo? Lembrem-se sempre que agente da passiva é toda vez que eu tenho a oração na voz passiva. Eu mostro ali quem fez ou por quem foi feito, ok? Eu não conheci o indivíduo por quem fui denunciado. Quem denunciou? Quem denunciou? O indivíduo. Então, eu não o conhecia, pronome relativo se relacionando, né, claro, com o antecedente indivíduo. Como fica a reescrita? Eu fui denunciado pelo ou por o indivíduo, ok? Então, eu fui denunciado pelo indivíduo. Por que é agente da passiva? Olha só, a preposição aqui, pelo. Quem denunciou, galera? O indivíduo. Só que a voz direta aqui não ficaria? O indivíduo me denunciou? Não seria dessa forma? Ou o indivíduo denunciou-me, né? Na linguagem, na norma culta. Ficaria certo dessa forma aqui? Está certo das duas formas. Só que aqui eu tenho uma voz passiva.
Eu fui, tá vendo? Esse aqui é o objeto. E aqui está o meu sujeito, tá? Por isso que é voz passiva. A empolgação com que ela dava aula contagiava os alunos. Esse que é o meu pronome relativo. Esse que tá falando do quê? Do modo como ela dá aula, não é? Como ela faz é a circunstância com que ela apresenta as aulas dela. Então, por isso é um adjunto adverbial. E veja só, a empolgação com que ela dava aulas contagiava os alunos. O que é empolgante? A aula, ok? Como fica reescrita então? Ela dava aula com empolgação. Então, esse com empolgação assim, aqui torna-se o quê? O modo da apresentação da aula dela, tá? Adjunto adnominal. Esse jogador, cuja fama todos conhecem, é demasiadamente problemático. Esse jogador, cuja fama todos conhecem, é demasiadamente problemático. Lembre-se do seguinte, eu tenho aqui um outro pronome que não tínhamos visto até agora, né? Cuja. Quando eu uso esse cuja? Galera, aqui ele está sendo utilizado apenas para acompanhar o nome. Lembra do que é adjunto adnominal? Se não lembra, vai lá, né? Clica lá no link que eu vou deixar aqui nos comentários, na descrição desse vídeo. Clica no link que está na descrição desse vídeo e assiste a aula de análise sintática, ok? Adjunto adnominal, então, eu tenho um acompanhamento do nome. Fama não é um nome? Um nome que está sendo apresentado de que forma? De forma concreta. Nesta forma aqui, então, ó, cuja é o meu pronome relativo. Está se relacionando com quem? Com fama. Então, o que eu tenho aqui? Como é que poderia ficar essa reescrita? Todos conhecem a fama dele, ou todos conhecem a sua fama. Está complementando o sentido de fama, certo? Pronome relativo precedido de preposição. O pronome relativo ele também pode vir apresentado com antecedido de preposição, e eu tenho que lembrar, né? Ele pode se classificar como um complemento nominal, como um objeto indireto, mas o que eu tenho que focar aqui? Que o pronome é o que? O por vem antes, né? A preposição, e olha como fica. Ainda viverei o amor porque tanto anseio. Como é que ficaria a reescrita disso? O anseio, esse que, não é o que eu estou ansiando? O que eu estou desejando, beleza? Agora, focando ainda sobre o estudo da norma culta, preciso falar com vocês sobre outro ponto muito, muito importante, que são as orações sem sujeito com verbos impessoais. As orações, elas não dá para identificar quem é que faz aquela ação, então por isso que é sem sujeito. Ou até mesmo o sujeito ele aparece em segunda pessoa do plural ou em terceira pessoa do plural. Ok? Vamos lá para os próximos capítulos. Quais são esses verbos impessoais que denominam aqui, que mostram que não há sujeito? Eu tenho os fenômenos da natureza, aqueles verbos que mostram, que denominam, Eu tenho aqueles verbos que expõem algum tipo de fenômeno da natureza, como é o exemplo de ontem choveu muito. Gente, chover. Eu sei quem produziu esse verbo? Eu sei quem faz chover? Ah, professora, é São Pedro. Ah, professora, são as junções das placas tectônicas. Não, né, gente? Pelo amor de Deus, parou. Chover é um verbo que ali está me mostrando que é um fenômeno da natureza. Então, por isso que eu não vou focar nisso. Eu não vou nem analisar essa oração. Por quê? Porque eu estou tratando de um fenômeno da natureza, então o verbo é impessoal, denomina aqui, mostra, indica, né, um fenômeno da natureza. Mas, quando eu tiver um verbo que seja, por exemplo, como chover, e ele estiver sendo utilizado figuradamente, no seu sentido figurado, né? Ele admite um sujeito, gente. Olha só, está chovendo canivete. Existe essa expressão, chover canivete? Existe a expressão. Vai realmente chover canivete? Não, né, gente? Pelo amor de Deus, não vai. Não acredita nisso, não vai.
tá? Então, se não vai chover canivete, significa que meu sentido é figurado. Nesse caso, do uso figurado, eu tenho ali a presença de um sujeito, ok? Lembrem-se disso porque não passa, não é mais impessoal, ok? E também eu tenho que analisar o verbo haver, indicando o quê? Existência. Gente, o verbo haver, no sentido de existência, lembrem-se que ele não vai para o plural. Ele não entra em concordância com o plural. Aliás, ele é o bonitinho, tá? Ele é o especial, ele é o bonzão. Então, por isso que ele não vai para o plural, tá? No caso, por exemplo, aqui, ó. Em um romance há muitos enigmas. Se fosse outro verbo, como é que ficaria? No plural. Nesse caso aqui, ele está no singular. Por quê? Porque é o verbo haver e ponto. Lembrem-se disso. Haver, no sentido de existir, indicando então existência, não vai para o plural nunca. Ok? Outro verbo também que precisamos analisar é o haver versus o existir, né? Seguindo essa linha aqui de raciocínio. O existir, então, o haver já vimos que ele não vai para o plural quando ele tiver sentido de existir. Mas e o existir? Ele vai para o plural? Vai. Olha só que irônico. Quando um ocupa a posição do outro, não vai para o plural. Nesse caso, eu tenho o ser humaninho aqui abençoado, e ele vai para o plural, galera. Vê só que ingrato. Ele traz o coleguinha para o lado dele, está ocupando a função dele, né? Como é esse caso aqui, ó. Ele ocupa o sentido de existir, então ele não vai para o plural. E nesse caso aqui, o próprio verbo existir vai para o plural. Lembrem-se desse fato. Então, quando eu falo assim, ó, em um romance existem enigmas, tá certo. Nesse romance existe enigmas? Não, porque enigmas está no plural. Existir precisa estar no plural. Beleza? O verbo haver e o verbo fazer. Verbo haver e o verbo fazer, vocês precisam lembrar do seguinte. Eles, quando indicam tempo, o tempo decorrido, né? Quando falam em tempo, eles também não vão para o plural. O haver, então, coloca na sua cabecinha aí, coloca nas suas anotações também, bebê. Vamos lá. Haver é um verbo que não vai para o plural, no sentido de quê? No sentido de existir e também quando estiver indicando o tempo decorrido. Olha só, ela saiu há 2 horas. Não está com sentido de faz? Não está com sentido de tempo? Então não vai para o plural. Faz 2 horas que ela saiu. Esse faz também não seria o plural, 2 horas? Seria, mas aqui, como ele tem um sentido de tempo e é o verbo fazer, ele não vai para o plural. Ok, galera? Bom, espero que tenha dado para entender. Espero que vocês tenham aprendido bastante, ok? Nos vemos na próxima aula. Beijo, gente!